A Bíblia afirma que uma árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Você tem produzido frutos em sua vida? Você tem frutificado suficientemente para não ser cortado? Certo dia, algumas pessoas levaram uma triste notícia a Jesus de um incidente trágico em que Pilatos mandou executar alguns galileus que estavam oferecendo sacrifícios no templo. A intenção era conseguir de Jesus não só o seu pronunciamento sobre Pilatos, como também sua ideia sobre a relação do pecado com a punição. Havia uma noção errada de que a morte violenta estava ligada a um grande pecado. Se Jesus dissesse que esse assassinato era um caso claro de injustiça e opressão, eles iriam difamá-lo perante o governador romano, dizendo que estava violando a própria lei romana. Mas se Jesus respondesse com uma observação de apoio, essa poderia ser usada contra ele. Assim, a sua resposta não é sem denúncia a Roma, nem de silêncio. A sua resposta é para aqueles que o estão ouvindo. Pode-se imaginar uma resposta nesses termos. Vocês querem que eu condene o mal em Pilatos? Eu não estou falando com Pilatos. Ele não está aqui. Eu estou falando com vocês. Vocês devem se arrepender, todos serão destruídos. Jesus respondeu às provocações com um apelo ao arrependimento. E logo na sequência, ainda comparou esse terrível acontecimento com a queda de uma torre em Siloé, que matou 18 pessoas. Jesus relata então a parábola de um homem que tinha uma figueira em sua vinha. Na Palestina, plantam-se árvores no meio das vinhas que constituem pomares. Depois de ter sido plantada, o homem teve que esperar 3 anos até que a árvore começasse a produzir. Então, conforme a lei, em Levíticos 19, 23, teria que esperar outros 3 anos até que os frutos fossem considerados puros. Passados mais esses 3 anos, o proprietário foi procurar frutos na árvore. Ano após ano, procurou e não encontrou fruto algum. Ela era estéril. Alguns comentaristas dizem que é possível que o dono da vinha não viesse procurar o fruto do 4º ao 6º ano, por causa da questão da pureza. Então ele teria procurado do 7º ao 9º ano e 3 vezes ficara desapontado. Agora 9 anos se passaram desde que a árvore fora plantada. Tempo suficiente já se passou. O senhor da vinha esperou pacientemente, muito mais que o tempo suficiente para ela dar fruto. Então, o dono da ordem pode cortá-la. Aqui, no Ocidente, os lenhadores cortam árvores, mas no Oriente Médio a árvore é arrancada. A árvore com seu tronco e a sua raiz é considerada como um bloco e é removida. O verbo grego katargel, utilizado no verso 7, significa literalmente arrancar e não apenas cortar. Assim, a cena agrícola da Palestina apresenta um quadro vivo de uma eliminação radical. Além de não dar frutos, estava ocupando terreno que de outra forma poderia ser produtivo. Nesse ponto da parábola, acontece uma mudança dramática. O homem que cuidava da vinha sugere paciência. Talvez um tratamento do solo e a aplicação de adubo por mais 1 ano traga resultados. Dará para a árvore uma última chance para produzir. Mas o que o cuidava da vinha reconhece os fatos. Se a árvore continuar sem frutos, seu tempo terá terminado. Aquele que cuida da vinha tem sido frequentemente identificado com Jesus, que estaria discutindo com Deus Pai, o dono da vinha. Essa identificação dificilmente teria sido imaginada pelo auditório original, nem seria pretendida por Jesus, pois dessa forma Deus Pai seria considerado como duro e condenador, enquanto Jesus apareceria como gracioso e amoroso. E nós não podemos causar essa divisão na Trindade. Na verdade, aqui 2 pessoas debatem a sorte da figueira. É muito mais apropriado entender o debate como sendo entre a misericórdia e o juízo.
Essa abordagem está de acordo com passagens rabínicas em que atributos de Deus discutem. Nesse caso, o atributo da justiça debate com o atributo da misericórdia. Se Deus nos tratasse apenas com justiça, nós pereceríamos. Mas Ele não faz isso e dá outra oportunidade. Essa parábola apresenta uma ênfase notável na misericórdia, que é geralmente menosprezada em favor do juízo. Isso pode ser observado pelo cuidado do agricultor que vai cavar ao redor da figueira e acrescenta ali o adubo. O ensino da parábola é que quando o tempo designado para que a pessoa se arrependa tiver esgotado, o juízo de Deus estará concluído. O tempo permitido por Deus é um período de graça e reflete sua misericórdia para com o ser humano. Deus não caminha apenas a segunda milha, anda a terceira e, se necessário, a quarta, a fim de salvar um pecador. Mas quando sua paciência termina e o chamado ao arrependimento continua negligenciado, então o julgamento divino é inevitável. Não perca a oportunidade de arrependimento e de produzir frutos enquanto ainda é tempo.